Polivox Stereo Control Center CM5000. Polivox Stereo Control Center CM5000. Dois equipamentos que são iguais, o mesmo equipamento, mas possuem grandes diferenças na construção, porque são de épocas diferentes. É isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Separei aqui alguns catálogos, algumas revistas e vamos ver aqui quais são as diferenças do equipamento de primeira geração para o equipamento da segunda geração. Bom, antes de iniciar aqui o nosso comparativo entre o verde mangueira e o cinza metálico, gostaria de dizer que eu também fiz vídeos com relação às diferenças, algumas diferenças, né, na produção, de acabamento e tudo mais, dos equipamentos de segunda geração. É um vídeo um pouco mais antigo, talvez eu refaça ele, vou deixar aqui na descrição esse vídeo, onde eu mostro algumas diferenças entre essa geração de equipamentos, diferenças de acabamento, tá? Então tem interesse, depois que assistir esse vídeo, assista o vídeo que eu deixei na descrição aí. Na verdade eu vou deixar vários vídeos na descrição e conforme eu vou falando aqui, eu vou indicando os vídeos que eu vou deixar aí, beleza? Bom, já que eu comecei o vídeo com um recado, vou dar um outro recado. Tem interesse nessa geração de equipamentos, né? Aqui nesse canal a gente só conversa sobre isso. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, comparando equipamento, analisando diferença, curiosidades, opinião sincera, conhecendo tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e vou pedir pro pessoal não esquecer de dar o like para ajudar. Então, lá no final dos anos 70, a Polivox, na minha opinião, revolucionou o mercado do áudio nacional, introduzindo no mercado, né, um equipamento totalmente modular. Quer dizer o quê? Amplificador de potência e pré-amplificador separado, né? Duas peças. Antigamente, antes disso aqui, a gente só tinha mesmo os amplificadores integrados, que é aquele aparelho que você tem o amplificador mais o pré-amplificador junto. Não sabe para que serve um pré-amplificador? Vídeo na descrição. Então, a Polivox revolucionou o mercado lançando esses equipamentos. A Gradiente, que era concorrente da época, né, da Polivox, deixa eu tirar aqui do plástico, fica melhor. A Gradiente, que era concorrente da época, também não ficou atrás e lançou a sua linha System, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a revolução do mercado nacional, mostrando o pré dessa linha, que é o primeira geração, caixa verde, mais o Power. Na verdade, a intenção mesmo era ter colocado todos os equipamentos, né? Os de primeira geração pré-Power, caixa verde, os de segunda geração, caixa cinza, e os últimos equipamentos que a Polivox fabricou, que são aquela linha grafite verde, né? Mas infelizmente acabei dispondo do meu Power aí e fiquei sem o amplificador para poder fazer esse vídeo. Mas em breve você vai assistir um vídeo onde eu vou mostrar essa segunda geração com a linha grafite, fazendo algumas comparações, ok? Então eu já fiz um vídeo dizendo, né, o que eu acho, por que eu acho, quais são os motivos que eu levo a dizer que a Polivox foi que introduziu essa linha top, essa linha totalmente modulada no Brasil. Link para o vídeo na descrição. Então, para você entender um pouco mais, a gente tem aqui os primeiros equipamentos, a primeira fornada de equipamento da Polivox, que eu acredito que seja quase em um ano, né? São os primeiros mesmo. Já no mesmo ano que esse equipamento era fabricado, já se transformou nesse equipamento aqui. Tem algumas diferenças, algumas mudanças aí de acabamento e tudo mais, que é isso que a gente vai ver aqui no vídeo, tá? Então, a gente considera como primeira geração os equipamentos que você acha por aí com essa caixa pintada de verde, verde mangueira. Esses são uma das características do equipamento de primeira geração. Olha lá, esse aqui de segunda, ele tem a caixa cinza, certo? Pintado de cinza metálico, e esse aqui tem a caixa verde metálica. A outra grande diferença aqui na construção deles é uma mudança que a Polivox fez no seu logo, no seu logotipo, né? Eu não sei, provavelmente para poder acompanhar a Gradiente, né, que tinha o seu Gzinho ali antes do Gradiente, a Polivox mudou. Então, de um logo simples, com letras bem simples, né? Uma letra gorda, maiúscula, escrito Polivox. Ela mudou o seu logo, atualizou o seu logo. Então, na segunda geração, a gente já tem uma atualização. Então, a gente já tem um caramujo aqui, que seria o logo que a Polivox utilizou por um grande período depois, ó, né? A gente vê aqui no manual, certo? Então, aqui já mudamos o logo
da marca Polivox, o caramujo e o Polivox escrito deitado. Então existem essas duas versões, é o mesmo equipamento, só que um com letra de pé, que a gente chama, e outro com letra deitado. Já uma diferença aqui que a gente normalmente considera equipamentos de primeira diferentes dos de segunda geração, são os acabamentos dos botões de push, que é esses de apertar, tá? Aqui a gente tem um acabamento de alumínio, tá? Então esse botão aqui ele é feito de alumínio, né? Uma capa de alumínio, com o interior, o miolo de plástico, né? Que você encaixa na chave. Já a segunda geração, ela perdeu isso, e aqui você tem, não sei se eu vou conseguir tirar um daqui, acho que não, mas você já tem um botão, aqui ó, vai ter um botão inteiro de plástico, deixa eu mudar o zoom aqui, inteiro de plástico, ó. Então esse aqui é um plástico, né, com um cromado, um anodizado no plástico mesmo, né, um efeito que se faz diretamente ao plástico. É um tipo de pintura, mas é uma pintura diferenciada, né. Já como eu mostrei, deixa eu ver se eu consigo tirar um aqui para você ter uma ideia, deixa eu ver se sai algum aqui. Esses aqui são mais difíceis de tirar, aqui ó, sair. Então esse aqui você de primeira geração, você tem uma capa, ok, uma capa totalmente de alumínio, então esse aqui é metal, e um miolo interno de plástico. Você percebeu que o segundo lá é inteiro de plástico. Então, essa é uma diferença. Só que como eu já mostrei em vários vídeos aqui e tudo mais, claro, né, a Polivox, a gente tem que lembrar que esses equipamentos eram feitos assim, tipo artesanalmente, né? Não existia uma linha de produção tão grande como é feito hoje os produtos, né? Então, nada impede de você às vezes encontrar um equipamento desse com esse tipo de botão. Claro, né? Hoje em dia, depois de 40 anos que esses equipamentos já estão aí rodando, mais de 40 anos rodando por aí, a gente às vezes encontra alguns cabritos, né? Como assim cabrito? Alguém que tinha um equipamento desse, perdeu os botões, pôs desse, passou para esse, desse aqui passou para cá, achou mais bonito esse, passou para cá. Então a gente não pode bater no martelo assim que realmente existiu. Mas sim, já mostrei alguns casos aqui no meu canal, onde a gente percebe que equipamentos que saíram de fábrica, nunca foram mexidos, modificados, acabam vindo com características de acabamento diferenciadas. Por quê? Óbvio, a Polivox montando um equipamento desse, ela monta com o que tinha, o que o fornecedor oferecia. Então se ela tinha lá um fornecedor onde você tinha um botão de alumínio cru, você consegue ver aqui que esse alumínio é um alumínio cru, ó, totalmente cru, né? Claro, existe aqui uma proteção, um acabamento para não queimar, né? Mas é um alumínio totalmente cru. Já se você pegar o da segunda geração, perceba que ele tem um anodizado, ó, um acabamento aqui de anodizado, então ele é diferente. Então, o fornecedor lá da Polivox fornecia esse tipo de botão, claro que se você não tivesse esse botão para colocar, ele iria colocar esse botão. Então você pode encontrar equipamentos, às vezes, dessa geração com botão fosco. Eu tenho aqui um exemplo de um equipamento que ele é original de fábrica, sempre esteve com o primeiro dono, e ele é com letras deitadas e com botão fosco, alumínio cru, certo? É uma versão que tem aí. Existe uma outra versão também, que é o que eu mostro nesse vídeo que eu comparo, a abertura aqui. Então, resumindo, né, onde eu quero chegar? A diferença mais gritante da primeira para a segunda geração com relação a botão é realmente os de apertar. Esses de apertar, com certeza, os de alumínio sempre vieram na geração com letra de pé, tá? Nada impede de você encontrar esses botões nas letras deitadas também, mas é mais característico o botão de alumínio da primeira geração. Já aqui, tendo ou não anodizado, não é 100% de certeza, tá? As duas coisas que a gente tem certeza que o equipamento é de primeira geração e outra de segunda é realmente a tampa pintada de verde, a outra de cinza e a letra do painel de pé. Então, encontrar um equipamento com um painel com letra deitada e caixa verde, eu já desconfiaria. Eu desconfiaria que foi trocada a caixa ou foi trocado o painel, certo? É a única certeza com relação aos equipamentos de primeira para os de segunda geração. E como eu falei lá, esses equipamentos aqui são os primeiros mesmo, acho que no mesmo ano que esse equipamento era fabricado, já saiu esse, tá? E aqui, ó, um dos catálogos que eu tenho, né, onde a gente tem a linha completa e o 750D sendo oferecido, se você for olhar aqui, ó, Vox 150, que é característica de segunda geração, depois a gente, os primeiros saíram com Vox 145, então aqui você olha aqui e eles têm a letra deitada, ó, todos com painel
com letra deitada. Então, esses são os primeiros, né? E você tem o 750D. Já aqui nesse catálogo que é mais recente, tá? Porque esse catálogo aqui a gente já não tem mais o 750D sendo oferecido na linha top, aqui na linha System One. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, então, a gente vê lá que tem o mesmo sistema, muda também o toca-discos, a gente perdeu os TD5000 e ganhou 6000, ou realmente perdeu os 5000, né? Na verdade, essa é a verdade. E aqui a gente ganhou o Tape Deck 950D, que seria o CP5000, que a gente tem aqui, ó, CP5000. E perceba que todos têm letra deitada, né? Então, o que eu quero dizer é que esses equipamentos com letra de pé, uma das características é que você nunca vai encontrar um tuner, um TP5000 com esse tipo de letra. O tape deck você encontra, certo? Mas o sintonizador é o único que você não vai encontrar com esse com letra de pé, porque ele não existia na época. Esses equipamentos aqui saíram preferencialmente o pré-amplificador e o amplificador de potência nessa característica aqui. E outra curiosidade aqui, né, da linha System 5000, é que a gente tem lá o famoso... Aqui eu não tenho, né? Esse aqui acho que é o mais difícil de encontrar. Eu nunca vi um manual original do TD5000, que é o toca-discos, nessa versão. A gente tem duas versões. Tem esse aqui, ó, que até a própria Polivox diz que é o provisório, manual provisório, e esse aqui que é o manual original, o manual fixo que veio depois. Muito poucos, né, saíram com esse aqui. Normalmente a gente conta com esse aqui. Mas o 5000 é um que a gente eu não acho nessa versão, certo? Mas a curiosidade aqui, ó, que eu tenho dois manuais, os últimos, né, quer dizer que o fixo, não é o provisório, e ambos os manuais aqui, eles têm fotos com equipamentos de primeira geração, ó, letras de pé e letras de pé. Talvez eles usaram aqui a mesma foto, né, para uma foto que eles já tinham para montar os manuais, porque esses manuais provavelmente só saíram com essa versão aqui. Bom, e aqui eu tenho a Som 3 número 1, onde a gente tem um comparativo entre os dois equipamentos. A Som 3 é a revista que a gente usa aí como fonte de pesquisa, e aqui a gente percebe a linha System 5000 com a primeira versão, quer dizer que a foto de lançamento dele lá é de primeira versão. Ó, o tape deck com letra de pé, o pré-amplificador com letra de pé e o power provavelmente também com letra de pé. Aqui a gente tem uma outra característica que a gente vê aqui na foto, que é uma diferença no escovado também de painel, tá? Tem equipamentos aí que tem um escovado um pouco mais aberto, né? Mas são alguns que aparecem por aí. Então, aqui na foto de lançamento, a gente tem a primeira versão. Tá, César? Mas e os prés? Quais são as diferenças? Bom, aqui a gente tem uma outra situação, mas que não é um comparativo entre eles. Perceba, aqui a gente tem o acabamento interno lá, ó, sem nenhum tipo de parafuso, marca. Para quem já desmontou um painel desse, encaixar isso aqui não é fácil. Já os últimos equipamentos que vieram, eles têm dois parafusos aqui, ó, originais. Provavelmente foi uma atualização, né? Um upgrade que a Polivox fez na hora da montagem do equipamento, ficar mais fácil. Você tem dois parafusos onde você aperta para encaixar aqui a lente dos VUs, né? Mas você pode encontrar esse tipo de equipamento aqui também nessa versão que você não tem nenhum tipo de parafuso aqui, só encaixado mesmo na pressão o acabamento dos VUs. E na parte traseira, tem alguma diferença? Óbvio, esse aqui é totalmente cinza, tanto a caixa como a parte traseira, e esse aqui é totalmente verde, tanto a traseira como a tampa, né? Mas existe alguma outra diferença aqui? Basicamente não, né? Todos os conectores AC aqui são iguais, a chave de voltagem é igual. Até percebi que o meu tá errado aqui, ó. O meu tá no 117, ele teria que estar para baixo, no 127, ó. Teria que estar assim, né? Que mais? Os microfones, tudo basicamente igual. Tem uma diferença aqui que não é bem característica de uma para outra, tá? Mas aqui você perceba, você tem aqueles encaixes tipo da Gradiente, né? Que é muito ruim, na verdade, os encaixes dos conectores, e aqui ainda você utilizava os parafusos, parafusado ainda. Aqui, para quem gosta mesmo dessa geração, sabe, conhece e cultiva esse selinho aqui, que é o selinho que passou lá que passou pelo controle de qualidade. No Polivox aqui você tem ele aqui
né? E, se eu não me engano, nesse meu verde está aqui, ó. Selo de qualidade. E aqui um outro detalhe, né? Pra gente que é chato, pra gente que gosta desse tipo de equipamento, que coleciona esse tipo de equipamento, né? Gosta dos detalhes, nos mínimos detalhes. Sempre me perguntam, porque eu sempre falava, pô, cabo de força original, cabo de força original. Hoje o pessoal sempre tá falando cabo de força original. A primeira coisa que pega o equipamento desse vai perceber lá se o cabo de força é original. Um parênteses, né? O cabo de força ser original ou não altera. O que pode alterar é você colocar um cabo fino aqui. A gente percebe que o cabo de força do pré-amplificador ele é um pouco mais grosso. Por quê? Porque ele recebe aqui um monte de coisa ligada nele, né? Então se você botar um cabo fino aqui, não adianta ele ser original e fino, de toca-discos, tem que ser grosso, tá? Então, o cabo ser original ou não, às vezes não importa muito, mas o que importa é que o cabo sendo original, você demonstra que o equipamento aqui foi mais bem cuidado, né? Não ficou indo para lá e para cá, sendo colocado e tirado da tomada. Essa que é a questão do cabo original. E aqui a gente tem as duas versões, sempre me perguntam qual é o original, qual é o original. Os primeiros, eles vêm com esse tipo de cabo aqui, ó. Você encontra tape deck, power, amplificador, até sintonizador com esse cabo aqui, ó. É um cabo de força que não tem nenhum tipo de marca, nada, mas a gente sabe que ele é original da Polivox pelo formato e é o de primeira geração, certo? Já o de segunda geração, já os últimos, o meu aqui tá bem sujo mesmo, deveria ter limpado aqui antes de mostrar, mas é isso aí, é o equipamento de uso mesmo, né? Tava num rack aí, para quem tem esses equipamentos sabe que é difícil de manter eles limpos aí, com a traseira virada para trás. Bom, aqui a gente tem um cabo que é já um cabo onde você tem escrito Polivox aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui é um cabo grosso, original do pré, mas você já tem uma atualização, eles já fizeram um acabamento aqui, pegaram um cabo. Então, o original, óbvio, você está escrito Polivox, é original. Mas quando você pega os receivers de primeira geração, os PR2200, 1800 e tal, você pode encontrar esse tipo de cabo aqui, ó, que ele também é original da Polivox. Esses são os mais antigos e esses são os mais modernos. Bom, internamente, será que tem alguma diferença? A gente já vai ver. Aqui você vê a diferença, né? Claro que são equipamentos que têm 50 anos de uso, então um pode estar mais bem cuidado, outro já ter algumas marquinhas. O selo aqui, característico da tampa do CM5000, a gente percebe que esse aqui parece ser um pouco maior até do que esse, ele é um pouco diferente, tá? Mas vamos abrir aqui para olhar eles, tá? Só vou deixar um recado aqui, eu gostaria mesmo de ter feito o comparativo das três versões, como eu disse no início aí, mas como o meu Power verde já foi embora, e hoje vai embora o pré-verde, quer dizer o que? Hoje eu vou embalar ele para o futuro dono dele receber ele aí daqui a alguns dias. Mas em breve, aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho, eu ainda vou fazer, porque esse sim eu tenho bastante, esse aqui já é mais difícil de encontrar, então eles foram embora, mas eu ainda vou fazer a versão prata versus a versão grafite. Acompanhe aí, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos abrir para ver se tem alguma diferença interna. Bom, então eu estou com os dois abertos aqui. A gente tem o volume aqui, o atenuador de volume igual. Não, eu não vou ficar falando sobre o CM5000 em particular, porque essas características aqui eu ainda vou fazer um vídeo conhecendo o CM5000, que eu estou até me enrolando para fazer, mas ainda vou fazer. Então, quer conhecer ele aqui? Inscreva-se que um dia você vai ver esse vídeo aí. Mas uma das coisas que eu quero comentar aqui com relação ao CM5000, para quem adquire esses equipamentos e tudo mais, não é ser chato, não é ser muito criterioso, mas é uma característica do equipamento. Qual é? Você vê aqui que você tem uma proteção, uma capa isoladora, tanto aqui nesse aqui, só que aqui a gente tem um dourado, desculpe, aqui um prateado, aqui já é um dourado, acho que e aqui um dourado, né? Mas aqui a gente tem uma proteção do trafo, tá? Aqui, e a gente tem uma proteção, a Polivox se preocupou em isolar a chave de função aqui dentro, e o trafo, tá? Mas tome cuidado na hora de comprar um equipamento desse, sempre olhe por dentro, por quê? Porque normalmente você vê esses equipamentos sem essa proteção, sem essa tampa aqui, e o que influencia, né? Bom, influencia porque isso aqui está isolado, né? Principalmente para a entrada fono, tal, para não pegar nenhum tipo de ruído, alguma coisa assim, o trafo também não passar ruído, mas normalmente faltando isso daqui, você percebe que é um equipamento que já foi muito mexido. Porque se passa por um técnico, né? E o técnico tira isso aqui e perde, é porque ficou enrolado em algum lugar, ficou de mão em mão, né? Então são indícios, né,
de que o equipamento acabou sofrendo um pouco aí na mão dos donos ou das pessoas que fizeram manutenção. Então quando você pega um equipamento assim, com todos os parafusinhos, né, tudo, a tampa certinha no lugar, com parafuso, tudo certinho, você percebe que é um equipamento que não rolou de lá para cá. Inclusive, é uma outra característica, é o que? Todos os capacitores aqui são originais, né? Então ele não sofreu recap. Se alguém quer comprar um equipamento desse e fazer o recap, sem problema, você está pegando uma base boa, porque é um equipamento original, né? Mas aí vai de cada um. Aqui as diferenças, vamos voltar ao foco das diferenças. Tem diferenças mais na configuração de componente, né? Aqui a gente tem os laranjadinhos, né, no fono, e aqui a gente tem os zebradinhos ainda. Aqui é um fornecedor de capacitor aqui da fonte, aqui são os azuis também, e olha aqui já é outro fornecedor, aqui Siemens, né? Então aqui são outros fornecedores. Outro tipo de diferença, deixa eu tentar dar uma olhada aqui, ver se eu vejo alguma diferença extra. Aqui é o tal da plaquinha que eu falei que é parafusada, aqui os soquetes de lâmpada, não tem mais nenhuma diferença visível, aparente aqui. Não tem nenhuma diferença, só mesmo o fornecedor dos componentes e algumas características de montagem. Qualquer outro tipo de diferença é praticamente invisível, digamos assim, ao olho nu. A não ser uma que eu percebi aqui, que a gente tem as chaves aqui, né, onde a chave nunca está aqui na frente, ela vem aqui e aciona a chave que está aqui atrás. O suporte, onde você tem o eixo aqui é com um parafuso. E aqui a gente tem 2 parafusos, aqui é Allen e aqui ainda é fenda o parafuso. A única diferença. Mais uma que eu notei, aqui a gente tem o número de série deles, está aqui na lateral, com essa etiqueta com essa etiqueta prateada, e aqui o número de série está aqui, ó, colado aqui, com um papelzinho mais simples, né? Não é douradinho. Questão mesmo de época. Bom, e o fundo, mesma coisa, os pés originais aqui, né? São ambos da mesma versão. Aqui a gente tem esse selo, aqui também, o número de série aqui, o número de série aqui. Aqui tem mais um selozinho, tem mais um selo de passado aqui, né? Aqui a gente tinha provavelmente mais um selo que caiu, né, nesse equipamento. Não tem o passado, mas tem aqui uns carimbos, ó. Que aqui eu não encontrei carimbo nenhum. Então aqui tem uns carimbos e aqui tem isso aqui. Fundo praticamente igual. Bom, e antes de finalizar o vídeo, então, eu só quero dar um recado e enfatizar esse recado, tá? Muita gente leva o que a gente fala aqui bem a sério e tudo mais. Então, com relação aos botões, tá? Os knobs aqui, a gente não pode determinar que o equipamento sofreu alteração ou não, achando esse botão aqui, esse botão aqui, esse botão aqui. Claro, se tá tudo mudado, um desse, aí sim, mas a gente pode sim encontrar equipamentos com botão com serigrafia de pé com esse tipo de botão aqui, tá? Então os botões não são assim um indício de um equipamento que foi feito uma salada, né, aqui na montagem do equipamento, que pode ter sido feito pela própria Polivox ou alguém que pegou um monte de carcaça e juntou tudo num só. As duas características que, na minha opinião, é quase 99% de certeza que o equipamento é todo original ou não, é realmente a pintura, caixa verde, ou aqui no caso caixa cinza, com a serigrafia deitada. E a pintura, caixa verde, com a serigrafia de pé. São as únicas duas coisas, né, os dois indícios que eu aceitaria descobrir se o equipamento é uma salada ou se ele veio original de fábrica. VU, botão, outro tipo de coisa, eu acho que não dá para confiar muito não, porque como eu disse, vou repetir, a própria Polivox juntava o que tinha ali, né? A gente tem que lembrar, nos 70, às vezes não tinha todas as peças na mão, né? Tinha que importar, tinha que comprar a barra de alumínio, e era mais difícil essas coisas, então ela juntava o que tinha e montava com o que tinha disponibilidade na hora de montar, tá? Então esse é um recado que eu quero dar. Bom, então é isso. Hoje você viu aqui uma diferença entre o equipamento de segunda geração ou de primeira geração. Se você conhece mais alguma diferença ou quer argumentar de alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários. Deixa o que você acha disso tudo nos comentários. Se você conhece alguma coisa, se você conhece alguma história, deixe aqui nos comentários.
Então é isso, não esquece também de assistir os outros vídeos que eu deixei aqui na descrição sobre o CM5000, e hoje você viu então primeira e segunda geração. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar vídeos novos aqui, e não esquece de dar o like para ajudar. É isso aí, valeu. Porque esse aqui, não, esse vai ficar. Esse dá indo embora para o seu novo proprietário. Em breve vai estar chegando lá na casa dele. É isso aí, valeu.